Iniciamos hoje a novena em preparação à festa desse nosso querido santo São Frei Galvão. O tema e o lema escolhidos para este ano são Frei Galvão e a espiritualidade franciscana, as raízes da vida do primeiro santo brasileiro. Por que nós escolhemos falar sobre as raízes da vida de Frei Galvão? Em primeiro lugar, porque um santo, ele é gestado ao longo de uma vida de entrega e de doação. A vida de Frei Galvão não pode ser lida ou entendida desvinculada, separada de São Francisco de Assis e do carisma franciscano. Para entender a Frei Galvão é preciso conhecer e entender a proposta de vida franciscana. E por isso, ao longo desses 9 dias, aos poucos, nós vamos procurar aprofundar esta experiência franciscana que foi gerando este santo, que é o santo da nossa terra, que é o nosso confrade São Frei Galvão. E dentro dessas raízes franciscanas se encontra, sem dúvida, o testemunho do Evangelho. São Francisco de Assis dizia que a regra e a vida dos frades menores é observar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, vivendo sem nada de próprio, em obediência e em castidade. A vida de Frei Galvão foi e continua sendo a observância do Evangelho. Mas de que forma, Frei, colocar em prática este Evangelho? Rezando muito, fazendo muita caridade, criando ritos, fazendo o bem ao próximo? Sem dúvida, tudo isso é importante. Mas a maneira de viver, a maneira franciscana de viver o Evangelho, o jeito franciscano de viver o Evangelho é através daquilo que nós franciscanos e que Frei Galvão carregou no seu nome, na sua assinatura. Todos nós, freis, assinamos OFM, Ordem dos Frades Menores. A maneira franciscana de viver o Evangelho é em minoridade, fazer-se pequeno, servo, servidor. Este é o jeito franciscano de viver o Evangelho. E por isso, a liturgia que nós ouvimos hoje nos dá exatamente a chave, a maneira de compreendermos como podemos viver este Evangelho em minoridade. À contramão daquilo que Jesus estava ensinando, nós vemos Tiago e João preocupados não em ser o menor, mas em ser o maior, ao contrário de tudo aquilo que Jesus estava ensinando. O que eles discutiam pelo caminho? Quem ia sentar à direita e à esquerda de Jesus? Quem ia ter o posto mais importante? Quem ia ser o maior? Quem receberia mais destaque? Quem estaria acima dos demais? Essa preocupação dos 2 discípulos era também a preocupação dos demais discípulos, a ponto que quando os outros ficaram sabendo que era isso que eles estavam pedindo a Jesus, ficaram também bravos, porque eles também queriam ter destaque. Por que este Evangelho é tão importante para nós? Porque existe uma tentação muito grande que nos afasta da santidade. Existe uma tentação muito grande, inclusive, entre nós da igreja, da comunidade, servos,
que é a tentação de querermos ter o primeiro lugar, de querermos ser distintos dos demais. Essa tentação que estava no coração dos discípulos, estavam junto de Jesus e mesmo assim pensando o oposto daquilo que Jesus ensinava, esta tentação também está em nosso coração. E qual é a melhor maneira de vencermos esta tentação e vivermos o evangelho que Jesus nos propõe nos dias de hoje? É aquilo que nosso Senhor ensina no final do evangelho de hoje. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Quem quiser entender a vida de Frei Galvão, precisa entender esta palavra: serviço, servir, colocar-se abaixo dos demais, estar a serviço dos irmãos e irmãs. A vida de Frei Galvão, gasta, entregue, doada pelos irmãos, que o tornou incansável na evangelização, é que o formou e o colocou e o forjou como um grande santo. Por isso, irmãos e irmãs, nós todos somos convidados a sermos também servidores, servos, entregar as nossas vidas pela causa do reino. Hoje, propositalmente, providencialmente, não por acaso, nós iniciamos a nossa novena com todos aqueles que servem neste santuário, os diferentes ministérios pastorais, vocês viram representados nos símbolos. Não existe um que é mais servo do que o outro. Não existe uma pastoral mais importante do que a outra. E por isso também, providencialmente, o Frei, o presidente da celebração, entrou por último, porque ele tem que ser tão servo quanto as pessoas que estão na cozinha, estão lavando os banheiros, estão preparando o altar, as pessoas que estão agora nos assistindo lá embaixo, e estão também preparando as nossas barraquinhas, o nosso lanche para depois. O padre, o frei, o ministro, o servo, aquele que trabalha a serviço do reino, estão todos buscando as mesmas raízes, a mesma fonte que levou o Frei Galvão às honras do altar. Aqui está a nossa dignidade, a nossa importância. Se quisermos ser maior, devemos nos fazer menor. Se quisermos ser grandes, devemos nos fazer pequenos. Por isso, irmãos e irmãs, a raiz da vida e da santidade de Frei Galvão está na ordem dos frades menores, daqueles que servem. E por isso este santuário franciscano, que neste ano quer aprofundar as raízes da vida de Frei Galvão, quer ser um santuário franciscano e servidor. Não quer cair na tentação de Tiago e João de se preocupar em saber quem era o maior, mas quer sim se fazer um servo. Irmãos e irmãs, agora dirijo a minha palavra a todos vocês, dos diferentes ministérios, pastorais, grupos aqui do nosso santuário. Estamos dando continuidade a uma caminhada que já começou há bastante tempo. Que coisa bonita nessas últimas semanas, 10, 11 horas da noite, ouvir o povo ensaiando o canto. 10, 11 horas da noite, o WhatsApp, escala para lá, escala para cá, vai dar certo, não vai dar certo. 10, 11 horas eu estou sendo bonzinho, porque era madrugada também, não é?
a começar por mim. Tudo isso demonstra que vocês não caíram na tentação de Tiago e João, de quererem ter destaque. Vocês entraram na dinâmica de Frei Galvão e do Evangelho, de se colocarem a serviço. Esta festa, esta novena, vai tocar muitos corações. Muitas pessoas vão se aproximar de Deus. Muita gente vai sair com o coração preenchido. Coração esse que para muitos está machucado, doído. Coração esse que para muitos estava com saudades de celebrar com festa, com alegria, com igreja cheia a Frei Galvão. Estes corações vão sair cheios da graça de Deus, graças também ao nosso serviço. Por isso, nosso muito obrigado pela doação de vocês. Que entre nós não haja espaço para a tentação do destaque, do poder, mas que haja espaço real para o serviço, para o lava-pés, para a doação verdadeira. Que esta festa seja, antes de tudo, um exemplo de um evangelho encarnado, de um evangelho que nos coloca na dinâmica do reino, na dinâmica do serviço. Que São Frei Galvão nos ajude a entendermos a esta verdadeira máxima do evangelho. Quem quiser ser o maior, se faça menor. Ordem dos frades menores. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser grande no reino dos céus, se faça servo e servidor de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora de pé renovar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai,